Bom, a gente tinha visto solução de sistema linear através de substituição e adição. E a gente viu exemplos de solução de sistema linear por substituição e adição com sistemas lineares 2x2, ou seja, com duas equações lineares e duas incógnitas. Mas solução de um sistema linear 3x3 com três equações lineares e três incógnitas também pode ser solucionado por substituição e adição. Existe uma outra regra, que é a regra de Kiome. Ele era sueco, então a pronúncia seria mais próximo disso, não seria simplesmente Kramer. Uma outra forma de solucionar um sistema linear é através da regra desse matemático sueco, que a gente vai ver um exemplo de sistema linear 3x3, aplicando a regra dele, mas saiba que também podemos aplicar num sistema linear 2x2. E a regra consiste no seguinte: você vai usar essa formulinha aqui, ou seja, você vai trabalhar com determinantes. Quando nós temos um sistema linear 3x3, a gente vai aplicar as regras dos determinantes de Sarris. Quando a gente tem um sistema linear 2x2, então aqui se fosse 2x2, a gente iria simplesmente, porque isso aqui são todos determinantes, a gente iria simplesmente multiplicar a diagonal principal e multiplicar a diagonal secundária e depois fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária e substituindo aqui na forma. A gente vai ver esse exemplo com um sistema linear 3x3. Então, como que a gente faz? Esse D aqui, isolado, você vai colocar por quanto que cada incógnita está sendo multiplicado. De que forma? Aqui tem 1 vezes x, então põe 1. 2 vezes x, 2. Menos 1 vezes x, menos 1. Mesma coisa faz com y, 2. Menos 1, 3. E o z, que é tudo 1, coloca tudo 1. E depois é só aplicar a regra de Sarris, determinantes. Descobrir o valor, já pode substituir na fórmula. Então, os denominadores aqui, todos vão ser menos 5. E como que a gente descobre, então, o determinante de x, de dy e dz? Da seguinte forma. Onde a gente tinha colocado por quanto que o x estava sendo multiplicado, a gente vai colocar os termos independentes do sistema, que são 0, 1 e menos 2. Ou seja, se você está querendo saber o determinante de x, para poder descobrir o valor de x, certo? A solução do sistema, você vai colocar no lugar dessa coluna, na ordem que está aqui, certo? Na ordem que o sistema se apresenta, sempre assim, você vai colocar os termos independentes. E aí você vai encontrar depois, aplicando na fórmula, você vai fazer esse menos 5, deu menos 5, o determinante de x é menos 5, e também o determinante aqui geral, ele é menos 5. Você vai fazer menos 5 dividido por menos 5, menos com menos dá mais, 5 dividido por 5, 1. Então a gente já sabe que o valor de x é 1. E vai fazer a mesma coisa com os outros, dy, determinante de y. No lugar da coluna y, coloca os termos independentes. Aqui no caso vai dar 0, o determinante de y. Faz a mesma coisa com z. No lugar da coluna do z, coloca os termos independentes. Aqui o determinante de z vai dar 5. E aí você substitui na formulinha. Então aqui a gente já tinha visto que ia dar 1. Então aqui 0 dividido por menos 5 dá 0. Ou seja, o valor de y é 0. E z é o 5 dividido por menos 5 vai dar menos 1, porque mais com menos dá menos, e 5 dividido por 5, 1, então menos 1. Essa é a solução do sistema através da regra de Kiome. 1, 0 e menos 1. Classificação de sistema linear. O sistema linear é classificado de acordo com seu número de soluções.
em sistema possível e determinado. Como são nomes compridos, a gente usa siglas SPD, quando tem apenas uma solução. Sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. E sistema impossível, nenhuma solução, ou também chamado de conjunto de solução vazia, né? É possível a gente perceber o número de soluções ou não que um sistema linear tem com as seguintes propriedades. A gente não precisa necessariamente começar a tentar solucionar para que a gente chegue na conclusão de como que ele é classificado. Então, como que a gente faz? Veja que nós temos aqui as incógnitas, né? A gente está dando um exemplo aqui de um sistema linear 2×2, são duas equações lineares, duas incógnitas, mas isso se aplica, né, sistema linear de ordem n, né? Ou seja, independente do número de incógnitas e de equações lineares que ele apresenta. Então, como é que você faz? Veja que o A e o D, o A seria por quanto que está sendo multiplicado o x da primeira equação linear, o D é por quanto que está sendo multiplicado o x da segunda equação linear. Então, A sobre D. Né? E aqui a gente tem o B, né? Porque você faz A, B, C, D, E, F. Se continuasse, fica G, H, I, etc. Né? Então você faz assim. Então, o B e o E são os que estão acompanhando o Y. Então aqui, tá vendo? O C e o F são os termos independentes. Então, o sistema, se ele tiver o A sobre o D diferente de B sobre o E, ele tem apenas uma solução. Ele é um sistema possível e determinado, SPD. O que isso significa? Significa que se você tiver, por exemplo, aqui 4x e 2x, qual que é o valor de A e D? 4 e 2. Uma fração é sempre também uma divisão, né? 4 dividido por 2, você tem aqui uma razão, né? 4 dividido por 2, 2. E aqui vamos supor que você tenha, sei lá, 3 e 1. 3 dividido por 1, 3. E 2 é diferente de 3. Aqui, no caso, a gente nem precisa continuar. A gente já sabe que não importa qual os valores de termos independentes, se vai ser igual a essa razão B e E, ou se vai ser igual a essa razão A sobre D, não importa, a gente já sabe que ele vai ter apenas uma solução. E se for igual, por exemplo, vamos pegar aquele mesmo exemplo, só que a gente só vai mudar aqui o B e o E. A gente tem 4x, 2x, só que a gente tem 6y e 3y. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3, 2. Ou seja, ia ser igual aqui. Né? Então, vamos imaginar que aqui seja igual, só que aqui seja diferente. Então, aqui, sei lá, a gente tem 3 e 1, por exemplo. 3 dividido por 1, 3. Então, ele vai ser um sistema que não vai apresentar solução, ou solução vazia. E se for da mesma maneira que eu falei, só que os termos dependentes também são iguais. Então, por exemplo, a gente tem aqui 8 e 4, que também dá 2. Ou seja, é todo igual, né? São proporcionais, né? Então, você vai ter várias soluções, certo? Vamos lá, discuta o sistema em função de K. Ou seja, a gente vai perceber que apenas um termo do sistema, se ele mudar o seu valor, você já muda a classificação dele, né? Então, por exemplo, o K, esse sistema, quais as possíveis classificações que ele tem, né? Para isso, a gente vai ter que tentar descobrir quais são as possíveis soluções. Vamos ver o que acontece se o K tiver um valor ou outro, quais os possíveis valores, como que isso vai alterar em relação ao sistema. Então, o que a gente faz? A gente pega e começa usando, né, essa propriedade aqui. Então, a gente seria o 3 menos 1, tá vendo? 3 menos 1.
E aqui é uma inequação, né? Então vamos supor que seja diferente de k sobre 1. Tá vendo aqui? K sobre 1. Vamos supor que seja diferente. E aí você resolve equação igual resolve inequação, né? Você vai isolar a incógnita da mesma forma. Aqui, 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Né? Ele está desse lado da inequação, menos 3. E k dividido por 1 dá k. Então aqui ficou menos 3 igual a k. Só que vamos deixar a incógnita do lado esquerdo da inequação. Então vai mudar o sinal dos dois, né? Se estava menos 3 aqui igual a k, que tá na mesma, né? Do que está aqui, só estou mudando os membros, né? Se você for mudar os membros, você tem que mudar o sinal. Então vai ficar menos k diferente de k. E aí, para ficar nessa posição aqui, só que o k, a incógnita, ela não pode ter valor negativo. Ou melhor, ela não pode ser negativa. O valor dela pode ser negativo, mas ela em si não pode ser negativa, seja em equação e inequação. Então o que você faz? Você multiplica por menos 1. Que vai dar a mesma coisa de como estava aqui. Estava menos 3 igual a k. Porque eu só mudei a posição. Mas eu expliquei como que eu mudei, né? Então vai ficar k diferente de menos 3. Que é a mesma coisa que menos 3 diferente de k. Era mesmo. Então, se k tiver qualquer valor que não seja menos 3, absolutamente qualquer valor que não seja menos 3, já é suficiente para que ele apresente apenas uma solução, ele seja um sistema possível e determinado, SPD. Mas e se ele for menos 3? O que vai acontecer? Ele vai ser um sistema impossível ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado? Vamos descobrir? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos supor que seja igual, porque aqui depois a gente já vai ver essa parte aqui, mas vamos primeiro para essa parte aqui, né? Então vamos supor que seja igual 3 menos 1 igual a menos 3, né? Ou seja, a gente está querendo saber o que acontece se for igual então a menos 3, né? E o que acontece? Então 3 dividido por menos 1 menos 3 igual a menos 3 dividido por 1, que vai ficar menos 3 também, né? Porque mais com menos dá menos. 3 dividido por 1 é 3, então menos 3. E aqui é a mesma coisa, só que o número negativo ele está no numerador ao invés do denominador. Mas da mesma maneira, menos com mais com menos sempre vai dar menos. Então aqui vai ficar menos 3 igual a menos 3. Mas de qualquer maneira, vai ser diferente dos termos independentes, porque 2 dividido por menos 1 vai dar menos 2. Então, a gente já sabe que essa possibilidade aqui não tem como esse sistema ser classificado como infinitas soluções, tá? E aí, vai ficar menos 3 igual a menos 3, então, e diferente de, então vai ficar aqui, né? Diferente dos termos independentes. Então, ele pode ser ou sistema possível e determinado, com apenas uma solução, desde que não seja menos 3, e se for menos 3, ele não tem como ser resolvido, né? Assim, não vai ser uma solução vazia, né? Uma outra forma de resolver é simplesmente tentar resolver o sistema, por exemplo, por adição, né? Então, como é que a gente faz? A gente, para poder anular aqui o x e a gente ficar só trabalhando com y, a gente vai multiplicar toda essa equação aqui por 3, né? Porque aqui está negativo, então é só multiplicar por 3. Multiplicamos por 3, aqui vai ficar menos 3x mais 3y igual a menos 3. Aí a gente pode anular aqui a incógnita x. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma distributiva, ou seja, a gente pode escrever isso aqui, só que de uma forma que vai facilitar a gente. Então, assim, y vezes k, tá vendo? Porque se a gente fosse tirar aqui dessa distributiva, ficaria assim, y vezes k. É a mesma coisa que k vezes y, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Assim como y vezes 3 é a mesma coisa que 3y. Então, e aqui é positivo os dois, então por isso que está assim. E aqui 2 com menos 3, menos 1. E aí o que a gente vai fazer?
Sempre quando tem alguma coisa que a gente quer isolar incógnita, tem alguma coisa multiplicando incógnita, a gente passa para o outro lado dividindo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Tudo isso aqui está multiplicando o y, certo? Então, o menos 1 vai continuar aqui, o y vai ficar aqui isolado, e o que está multiplicando o y, que é o k mais 3, vai passar aqui para baixo do menos 1, né, como denominador dele, dividir. Então vai ficar k mais 3 aqui. E aí o que a gente quer descobrir aqui, o que interessa pra gente, é o k. A gente está discutindo o k em relação a esse sistema. Então, o que a gente vai fazer? Vai isolar o k. K mais 3 vai ficar k igual a menos 3. Né? E aí o que acontece se a gente continuasse aqui, né, essa conta? Aqui ia ficar y igual a menos 1 sobre menos 3 mais 3. O que acontece com menos 3 mais 3? Aqui vai ficar 0. Tá vendo? Igual tá aqui. Vai ficar 0. E menos 1 dividido por nada, a divisão não acontece. Né? Então, é 0. Então, aqui a gente já viu que se o k tiver o valor de menos 3, ele vai ser um sistema impossível. Viu que a gente, por caminhos diferentes, chegou no mesmo resultado. Né? Logo, se ele for diferente de menos 3, né? Porque qualquer valor aqui diferente de menos 3 não vai ficar 0. E aí a gente pode continuar a conta e solucionar o sistema, normalmente. Então, ele vai ter apenas uma solução. Né? É sistema possível determinado. A gente chegou no mesmo resultado, só que por caminhos diferentes. Sistemas lineares homogêneos. Bom, um sistema linear homogêneo, na verdade, o que a gente precisa ver são os termos independentes. Ou seja, os termos independentes vão ser 0. Esses são os termos independentes, ou seja, que não são incógnitos, né? E aí, o que acontece? Todo sistema linear homogêneo, ele tem que ter todas as suas equações lineares com os termos independentes valendo 0. E o nome e aí ele vai ser um sistema possível determinado, em que ele vai ter só uma solução, ou seja, vai ser tudo 0, tá? Ou ele vai ter mais do que uma solução, né? Infinitas soluções pode ser a partir de uma, né? E aí ele vai ter essa solução que é 0, sempre vai ter, sempre que você perceber que é um sistema linear em que todas as equações lineares dele, os termos independentes são 0, esse aqui já é uma solução garantida, né? Essa aqui. E aí ele pode ter mais soluções além dessas. Se tiver só essa, ele é SPD, sistema possível determinado. Se tiver mais do que essa solução, ele é um sistema possível indeterminado, porque ele vai ter infinitas soluções. Mas ele sempre vai ter solução, ele nunca vai ser impossível. Né? E aí tem um nome para isso, né? Esse tipo de solução aqui, em que é 0, que a gente chama de enupla, né? Porque você pode ter um par ordenado de 0, você pode ter um terno ordenado, que é 3, né? 0 e assim por diante. Então, sempre que você tiver uma solução, né, que só tem 0, vai ser chamado de solução nula, trivial ou imprópria. E quando não for uma solução assim, ou seja, tiver a partir do momento que você colocar qualquer valor aqui que não seja 0 no meio, ele já não é uma solução nula, trivial ou imprópria. Basta um valor seja diferente, né? E aí você vai chamar de não nula, não trivial ou própria. Aqui tem um exemplo, né? Vamos encontrar a solução desse sistema ou saber se ele tem mais do que uma solução. Então aqui já está positivo e negativo y, a gente já pode anular para descobrir o x. Então aqui a gente vai fazer, né, a solução para adição. X mais 3x, 4x, 4x igual a 0. E aí a gente vai isolar o x, né? Então x é igual a 0. O 4 aqui, né? Ele vai passar para cá dividindo, né? Vai ficar menos 4, então x igual a 0. Porque nada dividido por qualquer coisa, né, é 0. E aqui a gente vai substituir o que a gente acabou de descobrir. X mais y igual a 0, então 0 mais y igual a 0. E aí você vai passar o 0 para cá, vai ficar 0 e y igual a 0. Então a solução é esse par ordenado 0 e 0. Né? E só tem essa solução.
Vamos lá, determinar A, B e C para que o sistema, esse sistema aqui, de incógnita x, y e z, seja homogêneo. Então, a gente só precisa ver aqui. Aqui tem que dar 0. Então, se a gente sabe disso, o que a gente pode fazer? A gente ignora essa primeira parte aqui, porque é isso que está pedindo no enunciado, ele só quer saber como que aqui vai virar 0. Então, né, quais valores A, B e C tem que ter aqui para ser 0. Então, você vai fazer o sistema homogêneo. O sistema seria homogêneo se C mais A igual a 0. Então, aqui você pega o C, passa para o outro lado, vai ficar A igual a menos C. Por enquanto, deixa aqui, né? Aí 1 menos C igual a 0. Aí o 1 vai passar para o outro lado, né? Aqui no caso ficaria menos C igual a menos 1. Ele está positivo e passa negativo. Mas aqui a incógnita, ela não fica negativa, só o valor dela pode ser negativo, né? Então o que você faz? Você multiplica os dois lados por menos 1. Como estava menos C igual a menos 1, vai ficar C igual a 1. E aqui A menos B, né, igual a 0. E aí você passa o B para o outro lado, fica positivo, A igual a B. Então, como C é igual a 1, tá vendo? E A igual a menos C, então temos que A igual a menos 1. Certo? E como A igual a B, temos que B também é igual a menos 1. Logo, para que o sistema seja homogêneo, devemos ter A igual a menos 1, B igual a menos 1 e C igual a 1. Matrizes associadas a um sistema linear. Bom, todo sistema linear pode ser associado a matrizes cujos elementos são os coeficientes das equações que formam o sistema. Exemplo, vamos considerar o sistema 3x mais 2y igual a 5, 2x menos 7y igual a menos 3. Chamamos de matriz associada incompleta a matriz 3, tá vendo? 2 aqui e menos 7, formada apenas pelos coeficientes das incógnitas. Por quê? Porque os termos dependentes não estão aqui, então é uma matriz associada incompleta. Chamamos de matriz associada completa, justamente quando os termos dependentes também estão. Então é a mesma coisa que aqui em cima, só que o 5 e o menos 3 também estão aqui, formada pelos coeficientes das incógnitas e pelos termos independentes. Então, para o sistema, esse sistema aqui, definimos matriz, é o que um outro exemplo, né? A única diferença é que aqui é sistema linear 2×2, aqui é 3×3. Então é a mesma coisa, aqui ele está completo, aqui ele está incompleto, né? Porque ele tem os valores de x, os valores de y, os valores de z. E aqui ele está completo, porque ele tem além dos valores de x, y e z, né? Em cada coluna, nessa ordem sempre, né? Aqui ele tem os termos independentes também, a quarta coluna. Note que quando uma das incógnitas do sistema não aparece em alguma das equações, seu coeficiente é nulo. Então, por exemplo, aqui é menos x menos y, né? Essa aqui é a terceira coluna, né? Equivalente à terceira coluna, ó. Aqui, primeira coluna, x, 1, 2, 2, menos 1, menos 1. 2, 2, 3, 3, menos 1. Aqui, menos 1, 5, e aqui ele não tem o z. Então você põe 0. Né? Isso que ele está explicando aqui. Representação matricial, né? Vem de matriz, de um sistema. Aplicando a definição de multiplicação de matrizes e o conceito de matriz incompleta associada a um sistema, é possível representar um sistema em forma de equação matricial. Como que seria isso? Exemplo. Então, uma representação matricial. Você tem aqui o sistema, né? E aqui ele está de maneira incompleta, né? Porque ele não tem ele está aqui matriz associada incompleta, porque ele não tem os termos independentes. E você está multiplicando pelas incógnitas. É quase como se fosse uma distributiva, só que em forma de multiplicação de matrizes, né? Igual, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que está aqui, né? Isso aqui tem que ser igual a esses termos dependentes. Então essas incógnitas aqui
né? E por quanto elas estão sendo multiplicadas, tem que dar esses dependentes. Então podemos verificar essa representação matricial efetuando a multiplicação de matrizes. É quase como se estivesse fazendo uma distributiva, só que através das regras de multiplicação de matrizes. E como que a gente multiplica matrizes? A gente pode multiplicar aqui, porque a primeira matriz, ela tem 2 linhas e 2 colunas, e a segunda matriz, ela tem 2 linhas e 1 coluna. Então, como tem 2 colunas na primeira matriz e 2 linhas na segunda, a gente pode multiplicar. E o resultado vai ser o número de linhas da primeira, que são 2 linhas, e o número de colunas da segunda, que é 1 coluna, né? E faz linha por coluna. Então, 1 vezes x, 3 vezes y. E vai ficando igual, tá aqui, né? Aí vai fazer ainda essa... aqui a gente já fez. Aí aqui embaixo, 7 vezes x e menos 4y. Que vai ser igual ao que está aqui. 7, né? Porque isso aqui é... Se você está falando que essas matrizes elas são iguais, então significa que essa multiplicação, ou seja, o produto dessas duas matrizes é igual a essa, é uma igualdade, então significa que quando você conclui essa... ela iria ficar assim, né? Essa matriz aqui ela iria ficar assim. Certo? E se ela é igual a essa, então significa que esse termo aqui, né, ele é igual a esse termo aqui. Esse aqui é um único termo, né, que ele está somando, mas ele é um único termo. Né, porque você tem o resultado é sempre, são duas linhas aqui da primeira matriz com uma coluna da segunda matriz. Então ele tem uma coluna e tem tem uma coluna. Isso aqui é uma coluna só, tá? Na verdade isso aqui é um termo só, esse aqui é um termo só. E tem 2 linhas, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha. Então esse termo é igual a esse termo e esse termo é igual a esse termo, porque a igualdade de matrizes é assim, né? Vamos lá. E a gente tem aqui um outro exemplo. Mesma coisa. Então, aqui você tem duas linhas e 3 colunas. E aqui você tem 3 linhas e uma coluna. Então, como aqui são... Então a gente pode multiplicar aqui, porque a primeira matriz tem 3 colunas e a segunda matriz tem 3 linhas. E o resultado vai ser uma matriz que tem o número de linhas da primeira, que são duas linhas, tá vendo? E o número de colunas da segunda, tem uma coluna. E faz a mesma coisa. Né? Isso aqui tudo é um termo só, do mesmo jeito, né? Que é igual a esse. Aqui é a mesma coisa. Então, olha, só uma coisinha aqui. Veja que aqui você poderia até tirar, mas ele colocou aqui no exemplo para a gente saber o que aconteceu, né, com y. Mas que poderia ser simplesmente um x, ou simplesmente x também, tá? Que aqui ele colocou bem detalhado. Mas aqui poderia ser simplesmente x menos 2y mais z. E aqui x mais 2z. Tá? Foi feito o mesmo processo. Aqui tem um exercício resolvido, que é bem simples, né? Resolver o sistema linear associado à equação matricial.
Resolução. O sistema corresponde à equação só tem que pegar, colocar aqui 2x menos 1y, então você pode colocar só menos y. Aí aqui embaixo 3x e o y, né? Então você já sabe que só vai ter x e y, porque é 2 por 2. Se fosse 3 por 3, você teria o z também, né? Assim, aqui eu fiz direto, mas na verdade você vai fazer linha, né? Por coluna, 2x vezes menos y, e aqui também 3x, 1 vezes y, coloca aqui, que é igual a 0 e 5, né? Ou seja, esse termo aqui ele vai ser igual a esse termo aqui vai ser igual a esse. Então, depois você simplesmente resolve. Você pode resolver por adição, por exemplo. Aqui está fácil de resolver, porque aqui está pelo mesmo valor, está multiplicando o y, que é 1 nos dois casos, e já tem um negativo e outro positivo. Então eu posso anular o y para eu já ficar só com o x, trabalhar só com o x. Aí faz por adição, né? 2 mais 3, 5, 5x, igual a 5, ó, que está aqui, ó, 0 mais 5 é 5. E aí aqui eu vou isolar o x, o 5 vai passar para cá dividindo, né, como denominador, x é igual a 5 dividido por 5, então x é igual a 1. Aí para descobrir o y, eu vou simplesmente pegar, por exemplo, essa equação aqui de baixo, pode ser de cima também, vou pegar essa equação aqui de baixo, e vou substituir o x que eu acabei de descobrir que é 1. Então vai ficar 3 vezes 1, né, porque 3 está multiplicando o x, mais y, que eu quero descobrir agora, igual a 5. Então vai ficar 3, certo? 3 vezes 1, 3, mais y, igual a 5. E aí o y, ele está desse lado, continua aqui, que a gente vai isolar agora. O 5 também continua aqui. E agora ele vai vir com um parceiro, que é o 3, que vai passar para cá. Ele mudou de lado, então fica menos 3. Y é igual a 5 menos 3, 2, certo? Y é igual a 2. É só isso. Escalonamento de sistemas lineares. Sistemas lineares e equivalentes. Primeiro a gente vai começar a ver equivalência de sistema para a gente poder entender todo o processo do escalonamento. Então, dois sistemas lineares são equivalentes quando têm o mesmo conjunto de solução. Indica-se que o sistema linear 1 é equivalente ao sistema linear 2, isso aqui seria o símbolo de equivalência. Então, sistema linear 1 equivalente ao sistema linear 2. Exemplo, sejam os sistemas. O par ordenado 2, 3 é a única solução do sistema linear 1, pois 2 vezes 2, tá vendo? Mais 3 igual a 7. É uma sentença verdadeira, né? Porque vai dar 4, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E aqui embaixo, 2 mais 3 igual a 5, certo? Uma sentença verdadeira. O par ordenado 2, 3 também é a única solução do sistema linear 2, pois 3 vezes 2, né? Mais 3 igual a 9. 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Uma sentença verdadeira. 7 vezes 2, menos 3 vezes 3, certo? Então, 7 vezes 2, 14, menos 3 vezes 3, que é 9, 14 menos 9, 5, uma sentença verdadeira. Como solução, né, 2 e 3 é o conjunto de solução dos dois sistemas, sistema linear 1 e sistema linear 2 são sistemas equivalentes, né? Sistema linear 1 é equivalente ao sistema linear 2. Bom, a gente viu que são sistemas equivalentes, ou seja, que tem a mesma solução. Então, aqui um exercício resolvido, verificar se os sistemas, esses seguintes sistemas, eles são equivalentes. Então a única coisa que você precisa fazer é resolver os sistemas, né? E uma forma simples de resolver muitas vezes, né, principalmente quando é um sistema assim 2x2, é resolver por adição, né? Então você simplesmente resolve os sistemas, né? E você vendo que os dois têm a mesma solução, você pode afirmar que eles são equivalentes, né, que vem justamente de igualdade, né, e etc. Isso significa equivalente. Um sistema escalonado
Para resolver classificar sistemas lineares, podemos recorrer ao processo de escalonamento. Ao estudar o método, veremos o que são sistemas escalonados e o modo de resolvermos e classificá-los. Ou seja, você precisa saber onde que você precisa chegar. O que é um sistema escalonado? Para você saber qual é o processo de escalonamento, né? Então, um sistema em que todas as equações apresentam as incógnitas na mesma ordem é dito escalonado, quando de cada equação para a seguinte aumenta a quantidade de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo. O que seria isso? Exemplo. Aí você tem aqui esse primeiro sistema linear. Então veja que aqui está aparecendo as três incógnitas, né? X, Y e Z. Aqui o X vale 2, aqui o Y vale menos 1, aqui o Z vale 1. Né? E aqui o X ele já não aparece, porque 0 vezes X é 0. Então o X na verdade ele não existe. Ele está aqui como 0x, é só para a gente poder visualizar com mais facilidade, para entender o que está acontecendo. Mas aqui ele já não está, na segunda equação. E na terceira a gente não tem nem o X e nem o Y. Veja que todos os exemplos acontecem a mesma coisa. Aqui não tem o X, aqui não tem o X nem o Y. E aqui você também não tem o X e nem o Y, na segunda equação. Né? Por quê? Porque assim vai ficar muito mais fácil a gente resolver o sistema. Então a gente primeiro faz o processo de escalonamento e depois fica mais fácil a gente usar o método de substituição que a gente tinha visto. E a gente vai ver que o processo de escalonamento é a gente fazer vários processos de adição no final das contas, né? Então, resolver classificar os sistemas lineares. Esse sistema ele já está escalonado. Tá vendo? Ele é a mesma coisa que esses exemplos aqui, só que em vez de colocar o 0x, 0y, mesmo porque dá 0, ele está assim. Então, como o sistema já está escalonado, temos z igual a 5. Então, se a gente já sabe que o z vale 5, a gente pode resolver esse sistema por substituição. Então, a gente vai colocar aqui 2y menos 5 e vai isolar o y para encontrar o y. A gente encontrou o y, a gente vai substituir aqui tanto o y que a gente encontrou, tanto o z que a gente tinha encontrado no começo, e vai isolar o x. E é muito mais fácil de resolver com o sistema ter escalonado. Então, e aqui a gente tem um exemplo, né, para a gente saber quando tiver uma situação assim. Na equação aqui, né, essa terceira equação, né, a terceira equação linear, o 0x é igual a 2 do sistema. Vocês vão imaginar que você escalonou, e na hora que você estava fazendo o escalonamento, o processo, você chegou em 0 vezes z, ou seja, 0. Né? Então você não tem como resolver essa incógnita. Né? E se você não tem como resolver essa incógnita, veja que não é que é z igual a 0, que é diferente. Aqui tem 0 multiplicando z, ou seja, o 0 não existe aqui, mas ao mesmo tempo ele está aqui. Então é impossível, esse aqui é um sistema impossível, né? Essa é a classificação dele. Processo de escalonamento. Para escalonar um sistema linear, escrevemos sistemas equivalentes a ele, adotando quantas vezes for necessário, isso é muito importante, total, parcialmente, o seguinte procedimento. Primeiro você inverte a ordem das equações, por exemplo, sempre deixa equação, se tiver, né, a equação que não tem nenhum valor multiplicando aqui, por exemplo, x, né, essa primeira incógnita, você deixa em cima, né, que isso vai facilitar o processo de escalonamento. Multiplicamos ambos os membros de uma equação por o mesmo número real e não nulo. Por quê? Para a gente fazer aquele processo da adição e você ir anulando, porque justamente você vai ter que anular o x na segunda equação, aí depois você tem que anular o x e o y na terceira equação. É só isso, na verdade, que vai ser feito. Ele é um processo longo, porém simples. Substituímos uma equação pela soma dela com outra multiplicada por um número real e não nulo. Ou seja, na hora que você fizer o processo para você anular o x na segunda equação, você vai encontrar uma outra equação linear. E aí você vai substituir essa nova equação, né, aqui no sistema. E vai fazer a mesma coisa com a terceira, só que aí no caso não vai ter o x e nem o y. E vai substituir por essa equação linear que não tem nem o x nem o y. Então aqui tem um exemplo, né, esse sistema linear. Então nós somamos membro a membro, a primeira equação multiplicada por menos 2. A primeira equação foi multiplicada por menos 2. Soma com, né, porque está fazendo um processo de adição, né, com a segunda equação. Por quê? Porque a gente quer sumir com o x daqui.
gerando uma nova segunda equação. Ó, essa é a nova segunda equação, tá vendo? Estamos chegando no escalonamento. Tá ficando parecido com esse exemplo aqui. É isso que você tem que chegar. Faz a mesma coisa com a terceira. Você pega a soma membro da primeira equação, tá vendo? Aqui foi a primeira com a segunda, então aqui vai ser a primeira com a terceira. Por menos 3, por quê? Porque você quer sumir também com, né, aqui vai ter que ficar sem o x e sem o y. Então você começa com o x. Aí faz isso, faz a mesma coisa que fez aqui com a segunda, você faz com o x. Só que aqui, você precisa fazer a mesma coisa com o y. Então você pega essa aqui e continua. Essa aqui é a nova terceira equação, né? Então você substitui no sistema, esse sistema original, as que você encontrou. Essa é a nova segunda equação, tá aqui. Essa é a nova terceira equação, só que você precisa continuar a terceira equação. Por quê? Porque tem que ficar só o z. Então você vai fazer de novo o mesmo processo, né? Tá vendo? Repetir quantas vezes for necessário, né, o processo. Então você vai fazer a mesma coisa para você ficar só com z aqui. Multiplicamos a nova segunda equação por menos 5 e somamos o produto obtido com a nova terceira equação. Por quê? Porque aqui a gente vai poder sumir com y. Certo? Então essa aqui vai ser a nova terceira equação. E aí fica muito mais fácil de resolver, como a gente tinha visto antes. O sistema está escalonado, tá vendo? E aí que tem a resolução dele. E aqui a gente tem um outro exercício resolvido. E aqui, né, a gente vai chegar num sistema classificado como impossível. Por quê? Porque aqui o y e o z, eles são equivalentes, são proporcionais. Então sempre que eu tentar anular o y, eu vou acabar anulando o z também. O que não tem problema quando você faz isso na última equação, mas já na segunda, ou melhor dizendo, né, a gente, na primeira equação, a gente mantém as três incógnitas. Na segunda, a gente anula o x e mantém o y e o z. E na última, a gente tem que manter o z também. Mas aqui não é possível acontecer isso, porque toda vez que a gente tenta anular o y e manter o z, eles, como eles são proporcionais, tá vendo? Ele acaba sendo anulado também. E aí você tem um sistema impossível, como a gente tinha visto no outro exemplo. Matriz inversa. Seja uma matriz quadrada, sua inversa, caso exista, como que eu sei se uma matriz é inversa ou não? Se o determinante for zero, ela não é inversa. Ou melhor, ela não é inversível, certo? Como que eu sei se uma matriz é inversível ou não? Se o determinante for zero, significa que ela não tem a sua inversível. E o símbolo é isso, é a matriz, no caso A, elevado a menos 1, é o símbolo de matriz inversa. De mesma ordem, tá o quê? Então aqui, uma matriz inversa vezes a sua matriz original, digamos, é a mesma coisa que você multiplicar a matriz vezes a sua inversa, que é igual à matriz de identidade. Né? Porque multiplicação de matrizes, às vezes a ordem das multiplicações, lembra que pode alterar a matriz produto, só que nesse caso não, tá? É igual. Então, um exemplo, determinar caso exista a inversa, né, de A. Então a gente já sabe aqui, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, e 0 vezes 4 vai dar 0. Então daria que menos 6 menos 0, aqui a gente tem um determinante, não é 0, então ela é inversível. Então, a matriz inversa, ela vai ter esses valores aqui, A, B, C e D, que a gente vai descobrir. Só substituir na fórmula, né? Então aqui, vamos pegar essa parte aqui, a nossa matriz original, vezes a matriz que a gente quer descobrir, ou seja, a inversa, né, dessa matriz A, vai ser igual ao quê? Tem que ser igual a matriz de identidade. Então você vai fazer uma multiplicação de matrizes normal, né, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. E aí você vai fazer o quê? Já que isso aqui é uma igualdade, então esse termo aqui, ele tem que ser igual a 1, então 2A é igual a 1, que é a mesma. Aí você vai isolar a incógnita, o A, então o 2 vai passar para cá como denominador, vai no meio. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, o 2B aqui vai dar
vai dar 0, né? 2b mais 0, aí depois o 2 aqui, mesmo que ele passe para cá, 0 dividido por nada, a divisão não acontece, então b vale 0. E vai fazendo isso. Aí você já sabe o quanto que vale A, você substitui aqui, ó, 4A menos 3C, né? Aí você substitui para encontrar o C. Faz a mesma coisa com D, né? E aí depois você já encontrou. Você só vai substituir aqui esses valores que você encontrar. Essa já é a matriz inversa de A.